Eu quero compartilhar nessa noite com vocês o mesmo texto de hoje de manhã e compartilhar algumas coisas que Deus ministrou no meu coração, e na medida em que nós podemos olhar para a história de Gideão, encontrarmos ali alguns parâmetros claros para a nossa vida hoje e para a nossa vida no futuro. Por isso nós vamos olhar para Juízes capítulo 6, e nós vamos ler os versos 1 e depois do 6 ao 12. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí na sua casa, ou você pode acompanhar também a projeção que temos aqui. Juízes capítulo 6, o verso 1 diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Agora pulando para o verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Eu quero começar considerando a respeito do contexto, aquilo que está por trás e que aparece em algumas palavras desse texto que chamam muito a atenção. Vamos lembrar a história. Os midianitas estavam invadindo há 7 anos já as terras do povo de Israel, e ali eles estavam destruindo tudo. Entravam, destruíam as plantações, matavam os animais, de forma que o texto bíblico diz que eles foram ficando empobrecidos, em todos os sentidos, empobrecidos na alma, empobrecidos no espírito, empobrecidos também financeiramente, porque aqueles midianitas destruíam tudo e não deixavam nada para eles. Mas por que isso estava acontecendo? O primeiro verso nos diz que o Senhor permitiu que isso viesse contra eles, porque eles haviam se afastado do Senhor. E o que me chama a atenção está no verso 10, porque o verso 10 diz: o Senhor manda um profeta para dizer: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não me destes ouvidos. Então o que Deus está falando? Ele está dizendo: olha, vocês estão chorando por causa dos midianitas, estão sofrendo porque os midianitas têm vindo contra vocês. Agora observem que o que está acontecendo com vocês não deveria estar acontecendo. Na verdade, eu tirei vocês com mão forte, trouxe vocês do Egito, e todas as coisas foram acontecendo de forma que vocês chegaram na terra que era a promessa que eu tinha feito a Abraão. É como se Deus estivesse dizendo isso para eles. Mas, no entanto, a única ressalva que Deus faz em toda essa palavra profética é: não temais os deuses dos amorreus. Em outras palavras, não tenham temor dos deuses dos amorreus. É como se Deus estivesse deixando claro para eles que é uma questão de altares. Altares. Eles tinham deixado o altar do Senhor para ter agora um altar aos deuses dos amorreus, porque o que fez os midianitas prevalecerem contra eles
foi o fato de eles terem tirado os olhos do Senhor e colocado nos deuses dos amorreus. Porque ele diz: não temais, não tenham temor. Temor é um medo reverente que só deve ser dado a Deus, só deve ser direcionado para Deus. Mas eles estavam fazendo isso em relação aos deuses dos amorreus. Então o texto bíblico diz que Deus permitiu então que os midianitas entrassem na terra e eles experimentassem aquele tempo difícil em que tudo estava sendo destruído e eles ficaram empobrecidos. Agora, o que a gente precisa entender é que Deus tem uma forma certa de agir conosco. Quando o povo se afasta do Senhor, e quando o povo se deixa levar perante outros deuses e se afasta de Deus, não é que Deus vem com um castigo sobre eles. Deus permite que eles escolham o resultado das suas decisões. Então os midianitas, prevalecendo contra eles durante 7 anos, nada mais era do que uma colheita. Não a colheita da terra que os midianitas destruíam, mas a colheita de opressão, de tristeza, de empobrecimento, porque eles haviam se afastado do Senhor. Eu creio que, se nós olharmos para o tempo que a gente está vivendo, esse momento tão difícil, em que nós estamos, e quando eu falo nós, estamos generalizando, colocando de uma forma geral, cheios de ansiedade, cheios de preocupações, de medos, se vamos pegar esse vírus ou não, se nós vamos ficar doentes ou não, quantos morreram, quantos não morreram. Estamos tão preocupados com isso, estamos com o coração tão cheios disso, que muitas vezes caímos no mesmo erro do povo de Israel. Desviamos o olhar do Senhor e começamos a colocar o nosso olhar em outros deuses. Começamos a ouvir outras vozes. Ao invés de olharmos para Deus e ouvirmos o que Deus tem para falar nesse tempo, nós paramos para ouvir o que a internet tem para dizer. Ao invés de pararmos para ouvir, olhar para o Senhor e ouvirmos o que Ele está falando no meio de toda essa situação, o que nós fazemos muitas vezes é ouvir outras vozes. E aí paramos em frente da televisão, começamos a ouvir os noticiários, começamos a olhar os números, começamos a ver o crescimento de infectados e quantos morreram, e se isso vai chegar a nós e na nossa cidade, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E essas vozes outras começam a encher o nosso coração, e nós começamos a desviar o olhar de Deus para outros deuses. Ao invés de darmos ouvidos ao que Deus tem para falar para nós nesse tempo, começamos a dar ouvidos ao que a televisão diz, ao que a internet diz, o que o noticiário está dizendo, e eles se tornam referência. A nossa vida, ao invés de girar em torno da vontade de Deus, do que Deus tem para falar conosco, a nossa vida começa a girar em torno da televisão, das notícias, do vírus. E aí eu pergunto: é ou não é uma questão de altar? É ou não é o mesmo problema que Israel enfrentou? A questão é que Deus, Ele quer tratar conosco e falar conosco nesse tempo, mas precisamos querer ouvir, precisamos parar para entender como Deus está agindo e o que Ele está fazendo enquanto nós estamos aqui. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Deus, Ele não mede o tempo como nós medimos. Deus não faz as coisas como nós fazemos. A palavra de Deus, Isaías, diz que os pensamentos de Deus são infinitamente mais altos do que os nossos. Que Deus, Ele não vê as coisas, não faz as coisas, não enxerga as coisas e não mede as coisas do jeito que nós fazemos. Porque Ele é Senhor do tempo, é Senhor da história. Quando a gente olha para a Bíblia, e eu quero passar rapidamente alguns tópicos que nós já vimos aqui na igreja, mas para que você se lembre de como Deus trabalha. Em Gênesis
capítulo 15, os versos 9 a 16, repetido lá em Deuteronômio capítulo 9, nós vemos ali quando Abraão questiona Deus a respeito do cumprimento da promessa, e Deus diz para ele que daí a 400 anos, na quarta geração, os descendentes de Abraão viriam para possuir aquela terra. Mas eles não poderiam possuir a terra naquele momento. Por quê? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não tinha chegado no limite. Ou seja, somente quando a medida da iniquidade dos amorreus chegasse naquele ponto de limite, é que Deus iria exercer juízo sobre eles, e então o povo poderia vir e possuir aquela terra. Apocalipse 18, de 1 a 5, nos fala a respeito da queda de Babilônia. Ele começa dizendo: caiu a grande Babilônia, e diz que ela se torna morada de demônios. Por que Babilônia cai? Porque se torna morada de demônios? Porque os pecados de Babilônia se acumularam até os céus. Quando Jonas é chamado aí a Nínive, capital do Império Assírio, Deus diz que ele deveria chamar o povo ao arrependimento, e se eles não se arrependessem, juízo viria sobre eles. Por que Deus manda Jonas anunciar juízo a Nínive? Porque a malícia de Nínive subiu até o Senhor. Lá em Gênesis capítulo 18, versos 20 e 21, Ló está morando em Sodoma, e Deus anuncia a Abraão que traria juízo sobre aquela cidade. E por que Deus queria trazer juízo sobre Sodoma? Porque os pecados de Sodoma e Gomorra se multiplicaram. Se a gente continuar olhando, por exemplo, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 23, nós vamos ver ali Jesus falando que a medida dos fariseus, dos pecados dos fariseus, estava se enchendo. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 2, versos 15 e 16, ele diz que os judeus estavam enchendo a medida dos seus próprios pecados. Em outras palavras, Deus não mede o tempo como a gente mede. Deus não faz as coisas segundo os nossos padrões. Ele tem o seu próprio jeito de agir. Por isso a gente não pode estar simplesmente dando ouvidos ao que o mundo está dizendo. Deus pode ter uma mensagem totalmente diferente para nos falar no meio desse caos, no meio dessa crise, no meio dessa pandemia. Deus pode ter uma mensagem completamente diferente do que a televisão está falando. Mas se ficarmos olhando apenas para a televisão, não vamos conseguir ouvir a voz do Senhor, não vamos conseguir entender o que Ele está falando. Romanos capítulo 1, ele nos traz uma mensagem interessante. Eu não vou ler o texto aqui, mas Romanos 1 fala sobre a corrupção do coração humano. O apóstolo Paulo, escrevendo ali, ele diz que quando o homem coloca a criatura, a criação no lugar do Criador, e adora a coisa criada como se fosse Deus, ou seja, quando ele se torna um idólatra, ele atrai sobre si o juízo de Deus. E em 3 versos seguidos nós encontramos a seguinte expressão: pelo que Deus os entregou. Deus os entregou a paixões infames, Deus os entregou seus próprios pecados, Deus os entregou a pensamentos terríveis, mente, coração, alma totalmente contaminados, mas Deus os entregou. É uma ação de Deus permitir que, quando nós queremos o pecado, Deus dá corda e nos permite ir para a direção que nós estamos querendo. Por isso, quando a gente olha para Juízes capítulo 6, nós vemos: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Agora pare e pense: quando há uma mudança de altar, o juízo vem. Quando nós olhamos para essa praga, quando nós olhamos para essa pandemia, nós podemos certamente parar e dizer: existe um juízo sobre a terra, porque o ser humano, o homem, tem se afastado de Deus, e o nível de iniquidade tem subido, e Deus está liberando juízo. Juízo não é só quando vem fogo do céu, como veio sobre Sodoma e Gomorra. Juízo também é quando Deus dá corda,
e permite que a destruição chegue. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 13, para mim, ele é sintomático, ele é marcante. O verso 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, ele está dizendo que o meu povo, o povo de Deus, tem que se arrepender. Se arrepender de quê? De mudar o altar. Verso 13, Deus está dizendo: se eu ferir a terra, mandar gafanhotos que a consumam, mandar a peste, ou seja, Deus está dizendo que Ele vai permitir destruição, Ele vai permitir fome, e Ele vai permitir peste, quando o altar dele for tirado do lugar, quando o foco não for o temor do Senhor, mas os deuses dos amorreus. É nesse contexto que nós encontramos Gideão. Gideão foi um homem que Deus encontrou. Ele estava no lugar certo, ele estava na hora certa, e ele era a pessoa certa. E Deus usa Gideão de uma forma espetacular. Lembra o que estava acontecendo com Moisés? Moisés já estava há 40 anos na terra de Midian, e o povo estava lá no Egito se multiplicando. Quando o faraó vê que o povo hebreu se multiplicava, começa a oprimi-lo, e impõe pesadas cargas de trabalho. Chega a um ponto de opressão, que eles começam a clamar ao Senhor, eles gemiam diante do Senhor, eles gemiam por causa da pesada carga de opressão que estava sobre eles. Então, ao mesmo tempo em que o povo estava clamando ao Senhor, o Senhor estava indo lá e falando com Moisés: Moisés, vai e liberta o meu povo. Juízes capítulo 6 diz que o povo estava clamando por causa da opressão midianita. 7 anos de opressão, estavam ficando empobrecidos, estavam ficando com fome, já não tinham como se manter, e enquanto eles estão clamando ao Senhor, o Senhor está indo lá e falando com Gideão: Gideão, vai e liberta o meu povo. E eu quero dizer uma coisa para você: no meio dessa pandemia, no meio de toda essa crise, no meio de tanto pânico que está aí fora, Deus continua agindo. Deus continua sendo Deus. Deus continua se movendo. O povo clamava no Egito e Deus se movia em direção a eles através de Moisés. O povo clamava por causa dos midianitas e o Senhor estava se movendo. Foram 7 anos que talvez eles estivessem pensando: Deus está em silêncio. Mas eu quero dizer, Deus nunca está em silêncio. Ainda quando para nós parece que Deus está em silêncio, Deus está se movendo. Agora eu quero que você pense: nós estamos vivendo um tempo linear, ou seja, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, hoje é dia 5. Nós podemos contar o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto, e assim vai. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, é um tempo linear, um depois do outro. Mas Deus não se move pelo tempo linear, Deus se move pelo tempo kairos, que é o tempo exato de Deus. No caso de Abraão, Deus disse para ele: olha, o meu tempo para que vocês venham possuir a terra é quando a medida da iniquidade dos amorreus chegar até mim. Então terá chegado o tempo ideal para que eu exerça juízo. Deus está no tempo certo, nós estamos no tempo linear. Quando os dois se encontram, Deus reescreve a história. É por isso, querido, que hoje houve um clamor de oração, de jejum. Nós já estávamos assim na igreja. Nessa semana, os pastores do Conselho de Pastores resolvemos convocar para hoje um jejum.
E de repente vimos a notícia até o nosso presidente falando em um dia nacional de jejum, e vemos a igreja em todo lugar, e pessoas se ajoelhando nas ruas, nas praças, clamando ao Senhor em relação ao que nós estamos vivendo agora. O que eu quero dizer? Deus está encontrando pessoas que são as pessoas certas, que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, e estão atraindo o tempo ideal de Deus, porque Deus está se movendo. Deus chamou Gideão. Agora a pergunta é: por que Deus chamou Gideão? Deus está à procura de pessoas certas, não de pessoas especiais. Ele está à procura de pessoas que digam sim, que se alinhem a Ele. Deus não está procurando pastores, Deus não está procurando missionários, Deus não está procurando grandes homens, grandes mulheres para fazer grandes coisas. Gideão era um homem simples. Ele mesmo diz ao anjo do Senhor: eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor de Manassés, e Manassés uma tribo inexpressiva. Deus não procura os grandes. Ele foi encontrar Davi por detrás das malhadas. Ele foi encontrar Gideão, o menor dos menores, na tribo de Manassés. Meu querido, hoje Deus está buscando pessoas, não pessoas ideais, pessoas especiais. Deus está procurando pessoas que digam sim para Ele. Estão dizendo: Deus, o mundo pode estar falando muita coisa, mas o meu temor não é em relação ao que o mundo está falando. O temor que há no meu coração é pelo Senhor. O meu temor é direcionado a Ti, porque o Senhor é Deus. Lembre-se de uma coisa: Deus tem um desenho para cada pessoa. E quando nós vivemos o desenho de Deus, Ele libera toda sorte de bênção que é vinculada àquele desenho. Vou explicar. Lembra o seguinte: o povo de Israel deveria ser o povo que seria a voz de Deus sobre a terra, um testemunho para as nações. Deus disse: através de ti as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus estava falando para Israel: vocês são o meu povo, e vocês deverão ser para nações a minha voz, deverão ser o meu rosto, as minhas mãos para as nações. No entanto, Israel começou a se afastar do Senhor, buscar outros deuses. E no caso aqui de Juízes capítulo 6, Israel começou a ter temor de outros deuses e não do Senhor. E aí o que acontece? O desenho deles era ser voz e ser o Deus visível sobre a terra, mostrar Deus para as nações. Mas eles foram para outro desenho, o desenho dos amorreus. Quando nós saímos fora do desenho, nós não destruímos o desenho nos destrói, porque entramos na esfera do outro desenhista que mata, que rouba e destrói. Israel tinha que ser voz para as nações, se voltou para outros deuses. Por isso, o desenho dos amorreus trouxe destruição, trouxe morte para eles. Quando nós saímos do desenho de Deus, encontramos destruição. Querido, no tempo que nós estamos vivendo, lembre-se, nós temos que ser voz de Deus na terra. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da fé, nós somos o povo que serve ao Deus que é vivo, a um Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós vamos celebrar Páscoa nesse próximo final de semana. Nós somos o Deus de Jesus ressurreto. Nós não estamos aqui para viver em pânico por causa de um vírus. Nós estamos aqui para celebrar um Deus que é vivo. Mas quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos no que o mundo está falando, nós perdemos o nosso desenho e encontramos o desenho daquele que mata, que rouba e que destrói. Há duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, nós estamos vivendo um tempo de juízo. Para
praga é juízo. É juízo porque Deus está querendo castigar? Não. É porque Deus está dando corda. Deus está permitindo que a gente esteja vivendo em pecado, porque estamos buscando o pecado. E porque estamos saindo do desenho dele e indo para o desenho do pecado, nós estamos colhendo os frutos do desenho do pecado. Então estamos vivendo tempo de juízo. Isso é juízo de Deus. Eu já disse, não é fogo descendo do céu e matando. Isso também é, mas não é só isso. É simplesmente sairmos do desenho de Deus e entrarmos no desenho do pecado. Nós recebemos as consequências dessa decisão, e isso também é juízo. O exemplo de Israel para nós é claro, quando Israel sai de um desenho para o outro. Mas a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que nós estamos também vivendo um tempo de libertação. Olha para o exemplo de Gideão. Gideão era uma pessoa simples, mas Deus o levanta. Ele tinha medos. Ele disse: como o Senhor está falando que vai libertar o povo, mas onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais falavam? Onde estão as manifestações do teu poder que nós não vemos? Ou seja, Gideão era uma pessoa comum, ele estava morrendo de medo naquele momento. Mas sabe o que eu vejo em Gideão? Apesar do medo, ele obedeceu. Ele decidiu que não ia seguir o medo por causa dos midianitas. Ele decidiu que iria seguir a voz de Deus. E Deus disse para ele: vai, derruba o altar de Baal, queima os postes ídolos. E ele fez isso, e levantou um altar, ofereceu o segundo boi em holocausto ao Senhor. Deus está procurando pessoas assim hoje. Pessoas que digam: eu sei o que está acontecendo lá fora. Há midianitas sim, há um vírus. Se naquele tempo eram os midianitas, hoje é o Covid. E eu posso dizer: eu sei o que está acontecendo lá fora. Eu sei que é perigoso sim. Eu sei que eu tenho que tomar cuidado sim. Mas a voz que eu vou ouvir não é lá de fora. A voz que eu vou ouvir é a voz de Deus. É isso que Gideão fez. É isso que Deus está chamando a mim e a você para fazer. Por isso, hoje é dia de jejum. Por isso, hoje é dia de clamor, de clamar ao Senhor. Lembre-se, nós podemos ter errado muita coisa até aqui, e eu estou falando como igreja de uma forma geral. Podemos ter cometido muitos erros como igreja. O povo tinha cometido também, mas chegou um momento que eles começaram a clamar. E quando eles começaram a clamar, Deus falou com Gideão. Deus está se movendo. Eu quero dizer, por causa desse jejum de hoje, por causa do clamor do povo de Deus hoje, Deus está se movendo. Hoje é dia de arrependimento, porque se há juízo é porque há pecado. Então temos que nos arrepender e confessar: Senhor, perdoa-nos. Mas eu quero dizer que hoje também é dia de crer. É dia de crer que Deus vai se levantar. Eu gosto da história de Jó e de olhar como as coisas aconteceram, apesar de todos os tropeços que ele também cometeu, e os erros, enganos que ele cometeu ao longo da sua história. Mas eu vejo algo interessante: ele perde os bens, ele perde os filhos, a esposa se volta contra ele, ele tem os 3 amigos que ficam tentando confundir a sua mente em relação ao propósito de Deus. Mas de repente Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Por isso, querido, eu quero dizer que hoje é dia de crer. Hoje é dia de nós nos levantarmos e dizer: eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Hoje é tempo de crer, porque eu e você somos a igreja da fé, do crer, da palavra, do Deus que não falha. E é por isso que nós estamos celebrando nessa noite. Você está conectado aí, e você pode estar comigo nesse momento orando.
porque nós sabemos que o nosso Deus está se movendo nesse tempo. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, eu quero te louvar, quero te engrandecer, porque eu sei, ó Deus, que acima de toda pandemia, o Senhor continua sendo Deus. Acima de todo o pânico que está no coração das pessoas, o Senhor continua sendo Deus. Acima de todas as preocupações das autoridades, o Senhor continua sendo Deus. Acima do nosso prefeito, o Senhor continua sendo Deus. Acima do nosso presidente, o Senhor continua sendo Deus. Nós queremos declarar isso a Ti, Senhor. Não há outro em que a gente possa confiar, senão em Ti. Glória ao Teu nome, Senhor. Te bendizemos o Teu nome para sempre. Declaramos, Deus, que nós estamos à Tua disposição para esse tempo que nós estamos vivendo. Deus, ainda não temos um discernimento totalmente claro sobre tudo que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor está levando a história, mas nós queremos dizer, Deus, eis-nos aqui. Nós queremos dizer, Senhor, nós estamos disponíveis para Ti. O Senhor quer fazer algo através de nós hoje. Mostra-nos, ensina-nos, ajuda-nos. Nós queremos dizer, eis-me aqui, Senhor. Deus, quando eu olho para essa crise toda, e eu já coloquei isso diante do Senhor, eu vejo que os resultados serão muitas pessoas com depressão. Quando tudo isso passar, muitas pessoas agoniadas, pessoas em sofrimento, pessoas que terão perdido muita coisa, serão tudo. Deus, dá-nos uma palavra para esse povo. Dá-nos uma palavra de esperança, uma palavra de fé. O Senhor nos levantou como o Teu povo, o povo que crê, o povo que anda não pelo que vê, não pela vista, mas por fé. Então ajuda-nos, ó Deus, a ter uma palavra de conforto, de consolo, de fé, de esperança para esse povo que está olhando com pavor para o futuro. Ajuda-nos, ó Deus, a corresponder contigo, para sermos a Tua voz para um momento tão difícil. Nos colocamos, Senhor, diante de Ti e dizendo, Senhor, estamos aqui. Usa-nos nesse tempo. Usa-nos nesse tempo. Eu quero declarar para você que está agora assistindo: Deus está te encontrando como um Gideão. Deus está te encontrando como Ele encontrou Davi. Deus está te encontrando como Ele encontrou Moisés também naquele deserto. Deus está te encontrando porque Ele está se movendo. E Deus está buscando pessoas que, como você, estão dizendo: Deus, eu estou aqui. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Não estou conseguindo ter toda a fé do mundo, mas eu quero dizer: Deus, eu estou aqui. O Senhor quer fazer algo, eis-me aqui. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse momento final, passar